Glória a Jesus. Eu entendo que no primeiro momento, o texto que eu selecionei, que o Espírito Santo pôs em meu coração, no primeiro momento, não desperta muito interesse. Talvez alguém se pergunte, o que tudo isso que nós lemos ou acompanhamos, qual é o significado espiritual? Qual a aplicação pessoal tem com a nossa vida? Nós que servimos a Deus em pleno século 21 e estamos ansiosos, aguardando, porque cremos que somos a geração do arrebatamento. O que é que um texto veterotestamentário, um texto que remonta à época do Êxodo, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, numa dispensação completamente diferente da nossa, o que este texto tem a falar conosco? Pois bem, já já eu faço a ligação e você compreenderá. O que eu quero começar a dizer como introdução para a minha mensagem é que quando eu vi este tema que fora selecionado, dizendo para cada um de nós que Deus procura homens fiéis nesta última geração, eu pensei comigo, mas que afirmação verdadeira! Nós estamos diante de uma afirmativa das mais verdadeiras que nós poderíamos verbalizar. De fato, Deus está procurando. É verdade, Deus está, como diria popularmente, à caça, na busca, na captura de homens fiéis. Para quê, irmão Márcio? O texto não está informando. Deus está procurando homens fiéis, mas com qual finalidade? Eu me perguntei também, e a resposta não poderia ser outra, senão Deus está procurando homens fiéis para que Ele possa usar. Deus está procurando homens fiéis para que possa servir para Ele como testemunhas fiéis dele sobre a face da terra. Deus está procurando homens fiéis para que Ele possa legitimar este homem com autoridade e poder para representá-lo na face da terra. Deus quer pessoas que o representem, que falem, profetizem em nome dEle, que preguem a verdade em nome dEle, mas este homem não pode ser qualquer homem. Tem que atender algumas prerrogativas que o próprio Deus estabelece para que este homem venha servi-lo. O que eu quero falar nessa noite é, eu desejo ser esta pessoa que Deus está à procura. Eu tenho certeza que os varões que estão adorando a Deus nesta festividade anelam, anseiam, almejam por atingir esta fidelidade, que Deus possa olhar e dizer, eu vou contar com a vida dele, eu vou usá-lo, eu vou levantá-lo, porque tenho encontrado nele uma pessoa fiel. Mas como saber, irmãos, se estamos agradando a Deus, se atingimos o padrão de fidelidade estabelecido por Deus? Como saber, irmãos, se nós estamos andando em integridade de acordo com a vontade soberana de Deus? É isto que eu quero pregar aqui nessa noite. Deus está procurando porque não é fácil achar. Não é fácil. Agora, se eu perguntasse, não é fácil por quê? Será que não há candidatos? Existem muitos. Será que não tem voluntários? Muitos. Será que não há ninguém desejoso de se encontrar na brecha para ser usado por Deus? Para ser um profeta, um pregador, um missionário, um levita, um cantor que exalta e prega através do canto? Será que não tem pessoas desejosas? Oh, meu irmão, como existe pessoas querendo, como existe pessoas desejando. Os cursos teológicos estão cheias de pessoas que já entraram, matricularam-se pensando, depois que eu pegar o meu diploma, eu vou ganhar o Brasil, eu vou ganhar o mundo, eu vou sair anunciando. Estão cheios de pessoas nas igrejas buscando uma oportunidade para gravar o seu CD, o seu trabalho e sair por aí cantando, adorando, anunciando que só Jesus Cristo salva e que só Deus é o Senhor. Existem muitos, mas o detalhe, a questão é, não se trata de querer, se trata de se enquadrar no padrão estabelecido por Deus. A questão não é meramente de vontade. Eu quero, eu tenho desejo, eu tenho interesse de ser este profeta, eu quero ser este vaso, eu quero ser este baluarte, este pregador, este missionário. Eu tenho desejo no meu coração. Ótimo, o primeiro passo foi dado, eu concordo, mas agora você precisa se encaixar num padrão que Deus, o próprio Deus estabeleceu,
para que ele possa firmar esta parceria com esta pessoa que se voluntaria, para que esta pessoa possa então ser usada por Deus neste tempo do fim, nesta última geração. E o que é que tudo isso tem a ver com o texto que eu li? O texto que eu li fala-nos de uma das cerimônias mais solenes da Bíblia Sagrada. Uma das cerimônias mais sérias. Uma das cerimônias mais pautadas no quesito que Deus mais exige do homem. Que Deus mais observa e quer encontrar no homem. É a característica moral chamada santidade. Tudo isso aqui envolve santidade. Tudo isso aqui envolve uma separação para uso exclusivo de Deus. Tudo isso aqui envolve renúncia, virar as costas para o mundo, para o pecado, para o materialismo, para as coisas passageiras e efêmeras, e ter olhos tão somente para Deus, para a sua obra, para as coisas eternas, para o arrebatamento. Tudo isso que nós lemos envolve isso que eu estou falando, santificação. Esta cerimônia chama-se cerimônia de consagração de sacerdotes. A primeira vez que vai acontecer na Bíblia. É a primeira instituição do sacerdote. O que é o sacerdote? O sacerdote instituído pelo próprio Deus. Não é coisa de homens, é coisa de Deus. Deus decidiu levantar homens para que pudesse exercer na terra o ofício de intermediário entre ele e os demais homens. Foi Deus quem estabeleceu. Então Deus, embora seja soberano, e dentro da sua soberania nós havemos de convir, ele não precisa de ninguém, ele pode fazer tudo sem a necessidade de ninguém, dentro da sua soberania. Mas o próprio Deus escolheu, ele decidiu que não queria fazer tudo sozinho. Ele decidiu que queria trabalhar em parceria com o homem. Ele decidiu que queria usar homens para alcançar outros homens. Ele não quis fazer o trabalho sozinho. Ele quis repartir este privilégio, esta bênção, esta oportunidade ímpar de ser representante de Deus aqui na terra. Ele reinando soberano do seu alto sublime trono, sendo adorado constantemente por querubins e serafins, mas ele quer estabelecer aqui na terra pessoas que levem no peito o nome do Senhor, que levem nos ombros a responsabilidade de ser representante do Senhor, que leve na sua mente como única ocupação o desejo, o anelo, o anseio de fazer a obra do Senhor. O próprio Deus foi quem decidiu escolher homens para dividir este mistério, para dar essa oportunidade. Então, Deus está agora diante de uma necessidade que Ele mesmo criou. Como eu disse, soberanamente Ele não tem necessidade de nada, isso é óbvio, mas Ele mesmo estabeleceu que Ele iria usar pessoas no ministério que Ele iria dar a estas pessoas. Então agora Deus tem necessidade de pessoas para poder executar esta tarefa de ser representante dele na terra. Mas mesmo que Deus tenha essa necessidade criada por ele mesmo, apesar disso, Deus não vai sair por aí usando e escolhendo qualquer um. Ele disse para Moisés: Moisés, eu quero que você separe uma classe de pessoas chamada sacerdotes. O primeiro dessa classe de pessoas eu escolhi, Deus. Será o seu irmão Moisés, Arão. Ele vai ser separado para exclusivamente me servir e ministrar diante do povo. Eu vou usar Arão como meu representante na terra. É ele que vai ministrar a bênção ao povo. É ele que vai levar a minha palavra, os meus ensinamentos, os meus dogmas, as minhas leis. Ele vai ensinar o povo. Ele vai sacrificar a mim pelo povo. Ele vai interceder junto a mim pelo povo. Eu escolhi Arão, Moisés, para ser esta pessoa que vai exercer esta função. Mas tem um porém, Moisés. As pessoas que vão me servir como sacerdotes, como intermediários, eles precisam apresentar algumas características. E eu vou pregar rapidamente, não vou tomar muito tempo, sobre isso. Você pode dizer: irmão Márcio, isso é no tempo da lei. Nós estamos na dispensação da graça. Não tem mais esses rituais. Ninguém mais sacrifica animais. Ninguém mais tem altar de incenso para oferecer sacrifício de incenso. Não existe tabernáculo, tampouco templo. Já foi tudo destruído. Estamos em outra dispensação. Óbvio que eu concordo com você.
Eu não vou falar dos padrões ritualísticos. Eu não vou falar dos padrões cerimoniais. Porque estes, na verdade, é que mudaram. Não é mais o mesmo ritual. Não é mais o mesmo estilo de cerimônia. Agora é outro ritual. Agora é outra cerimônia. Mas tem uma coisa que Deus não mudou 1 milésimo, 1 milímetro, 1 miligrama, seja lá a medida que você quiser usar. Deus não mudou absolutamente nada. Ele continua exigindo o mesmo padrão de moralidade, de caráter, de comprometimento e de renúncia para o mundo, para poder servir na obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou falar de rituais que eram sombras de Cristo, porque já se cumpriu tudo no nosso Salvador. Eu não vou falar de cerimônias que tipificavam o sacrifício de Cristo, porque uma vez que o sacrifício já aconteceu, essas cerimônias não têm mais qualquer necessidade. Eu vou falar das características morais. Eu vou falar nessa noite, irmão, e eu sei que a mensagem não é muito popular, vou pregar sobre caráter. Eu vou pregar sobre vida íntegra. Eu vou pregar sobre testemunho depois da bênção apostólica. Quando o culto termina e você vai para sua casa, a vida que você tem lá fora. Porque Deus não vai te avaliar 2h30 no culto para saber se pode contar com você ou não. Deus nem está, Ele não se impressiona pelo seu levantar de mão, seu grito, seu pulo, seu salto, seu glória a Deus, sua profecia. Ele não te leva, Ele não te avalia, Ele não te pesa pelas 2h30, 3 horas de culto. Ele está te analisando depois do culto. Vamos ver se Ele presta depois que o culto acaba. Vamos ver se ele serve na segunda-feira. Vamos ver se ele é crente na terça no trabalho. Deixa eu ver se ele é profeta na quarta na escola. Deixa eu ver se ele é vaso na quinta-feira na faculdade. Se ele for lá, ele serve. Então Deus disse para Moisés: Moisés, o versículo 1. O que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar o seu irmão Arão e seus filhos, e você vai separá-los, para que eles me administrem o sacerdócio. Eles vão ganhar alguma coisa de Deus. Vai ganhar algo de Deus. Vai ganhar a honra de ser o sacerdote o primeiro. Mas óbvio que isso tem preço, irmão. Você vai separar. Eu vou dar a ele o privilégio de ser o primeiro sacerdote. Mas tira ele do meio do povo. Ele não pode ser mais igual ao povo. Ele não pode mais pensar igual ao povo. Ele não pode mais andar igual ao povo. Ele não vai mais falar igual ao povo. Ele não vai mais vestir igual ao povo. Ele não vai ficar perdido, misturado no meio do povo. A partir de hoje eu arranco ele do meio do povo. A partir de hoje ele é meu. Ele é totalmente meu. Exclusivamente meu. Ele abandona tudo para ser meu. Se ele quiser ser sacerdote, separa. O primeiro crivo, e a maioria já fica logo nele. Eu vou falar de 7, bem rápido, irmão, fique tranquilo. Eu vou falar de 7 características. Mas no primeiro muito já fica. Porque o primeiro é a renúncia, é a separação, é abdicar, é abandonar, é largar o que eu gosto, o que eu amo, mas que me atrapalha na minha comunhão com Deus. Eu vou ser mais claro, tem coisas que nem é pecado, mas rouba o meu tempo que deveria ser dedicado para Deus. É pecado assistir televisão? Claro que não. Mas você foi separado para um ministério e você precisa dedicar tempo para Deus. A televisão não pode dividir o tempo que você tem que dedicar para Deus. É pecado navegar na internet? É óbvio que não. Mas você não pode ficar 6 horas enfurnado na internet e dedicar 10 minutos para oração e querer ser um vaso, um profeta, um sacerdote, um homem ou uma mulher de Deus que não dedica tempo para Deus, mas gasta o tempo com as coisas dessa terra, que embora não seja pecado, mas estão entre você e Deus. Separa. Renúncia, mas todo mundo faz, mas você é diferente. Você quer ser sacerdote, você quer ser representante, você quer ser encontrado como um homem fiel, você quer ser o vaso da última geração, você quer ser levantado no tempo do fim. Então tem que deixar algumas coisas.